Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série Descomplicando a Fotografia, onde você aprende a fazer fotos criativas gastando muito pouco ou quase nada. Eu sou o fotógrafo e professor Pedro Alves e no episódio de hoje o tema é Criando cenários para fotografia de retratos. Como o tema de hoje é retrato, você precisa entender um pouquinho do que é a fotografia de retrato. Ah, Pedro, é só eu pegar a câmera e virá-la de lado. Não, isso é uma orientação de fotografia em retrato, tá? Ela deitada em paisagem, ela em pé em retrato. Mas não é isso. Quando a gente fala de fotografia de retrato, é o corte que você faz na foto fotografando a pessoa, tá? O que é o corte? Não sei se você já ouviu falar, mas existem diversos tipos de cortes na fotografia. Você tem um corte chamado plano inteiro, né? Como o próprio nome já diz, é a pessoa toda aparecendo. Tem o famoso corte americano, que ele corta ali na altura no meio da coxa da pessoa e até em cima. Temos o plano detalhe, que vai pegar ali um olho, um brinco, né? Um colar, algo desse tipo. E nós temos a fotografia de retrato, onde ela é praticamente, se você já viu um busto, né, daquelas estátuas famosas de pessoas por aí, você tem aquela visão um pouco acima da cintura até a cabeça da pessoa. Então isso é uma fotografia de retrato, é assim que você faz o corte na sua foto para identificar como uma fotografia de retrato. E por que a gente trouxe esse tema aqui falando da fotografia de retrato? Porque na pandemia, principalmente no momento que nós estamos agora, esse tipo de fotografia aumentou demais, porque é o estilo fotográfico que as pessoas utilizam nas redes sociais profissionais. Então, se a pessoa vai te procurar para fazer um portfólio profissional, seja para o LinkedIn, para o site dela, que ela procura aquela coisa mais profissional para a fotografia dela, lógico, você vai fazer propostas diferentes ali naquele ensaio, naquele dia de fotos ali, mas faça também fotografias de retrato, porque é aquela fotografia que vai caber na rede social, que vai ser o destaque no site dessa pessoa, panfletos, seja lá o que a pessoa for utilizar essa fotografia, a fotografia de retrato vai sim chamar muito mais atenção para o rosto, para o olhar, para a fisionomia da pessoa. E na fotografia de retrato, o que vai fazer grande diferença para a qualidade, para a temática que você quer trazer, é o tipo de iluminação que você vai utilizar. Iluminação não somente se é uma luz pontual, né, se é um flash, se é uma luz contínua, se é um LED que você tem aí que vai utilizar para aquele retrato, não é esse tipo de iluminação, mas sim o posicionamento da fonte de luz em relação à pessoa que está sendo fotografada. Isso é muito importante, porque dependendo de onde você posicionar essa iluminação, ela pode criar uma foto um pouco mais introspectiva, muito utilizada se você vai fazer mesmo uma foto, por exemplo, para um ator que vai estrear uma peça de drama. Tá? Então é muito melhor você fazer esse tipo de luz que vai trazer aquela introspectividade para a sua foto, que vai deixar aquela coisa misteriosa ali na maneira que você está olhando, como por exemplo a split light. A split light ela vai fazer uma divisão muito certinha de luz, uma parte iluminada e uma parte mais escura. Você pode ver um exemplo exatamente da split light sendo usada aqui. Então você vê como você faz uma divisão de partes claras e escuras da foto e não vai ficar legal, por exemplo, você sorrindo para fazer essa foto, né? Então ela é uma foto mais introspectiva. Você vai fazer uma foto agora para um advogado, uma advogada que quer renovar a foto de perfil dela, quer fazer um cartão novo de visitas. Você não vai usar esse tipo de luz, porque agora você está falando de um profissional que está ali exposto, que fala publicamente. Então você tem que ambientar essa foto, utilizando a posição das luzes, com uma luz mais clara, uma luz mais bonita. E uma luz que fica perfeita para esse estilo fotográfico é a famosa luz de Rembrandt. Sim, o famoso pintor que fazia nas suas pinturas ali o posicionamento da iluminação utilizada, que nós utilizamos hoje na fotografia, onde você vai posicionar a fonte de luz a 45 graus da pessoa que você vai fotografar,
levar ela o máximo para cima e virar ela 45 graus também para baixo. O que fica muito nítido nesse tipo de fotografia, utilizando a luz de Rembrandt, é um triângulo na bochecha do lado oposto de onde a luz está vindo. E isso cria um ar bem suave, bem bonito para aquela foto. Vou fazer uma fotografia, Pedro, de moda, uma maquiadora que quer mostrar aquela maquiagem feita em uma modelo, vender o curso dela. Então, nesse momento, você quer que os detalhes da maquiagem, o desenho do rosto da pessoa que foi maquiada, que tudo isso fique em destaque na foto. Já para esse tipo de fotografia de retrato, a luz mais indicada é a luz da beleza, a famosa Beauty Light. Não que ela vai deixar qualquer um bonito, não funciona comigo, por exemplo. Mas o que ela vai deixar é o realce dos traços do rosto e então a maquiagem, onde ela fez os recortes ali, né, reforçou a iluminação, sombra para desenhar o rosto, vai ficar muito mais visível. Ela não altera a coloração na fotografia, por não fazer sombra, então o mesmo tom que aparece de um lado vai aparecer do outro. Isso é excelente para cores de sombra, cores de blush, cores de batom que a pessoa vai passar ali, e até mesmo para modelos. Às vezes você vai pegar um portfólio de uma pessoa que quer ser modelo ou que já é digital influencer, que tem muitas aí que vivem da imagem dela. Utilizar a Beauty Light é fantástico e é uma qualidade muito grande para a sua foto. Posicionar a Beauty Light é bem simples. O que vai atrapalhar um pouquinho, pode te atrapalhar, é o tipo de tripé que você tenha para segurar essa iluminação. Porque a Beauty Light ela vai ficar bem de frente para a pessoa, tá? Só que em cima virada para baixo. Então você vai posicionar a luz em frente à pessoa, tá? Então aqui a pessoa, a luz aqui virada para baixo, certo? E bem próximo. Por que eu falei do tripé? Você vai estar fotografando a pessoa de frente. Entre você e a pessoa vai ter o tripé da luz. Para esse tipo de luz, caso você tenha, é indicado você ter uma luz vindo lateral. Então você coloca o tripé aqui, uma outra barra que leve a luz para ficar um vão e você conseguir fotografar a pessoa. Caso isso não seja possível, o que você faz é assim como eu faço. O meu tripé também, ele é reto. Então, toda vez que eu quero fazer uma Beauty Light, ele vai ficar entre mim e a modelo. O que eu faço? Eu passo a câmera na frente do tripé, tá? Então, o tripé ele fica aqui entre o meu olho e a câmera e a modelo lá na frente. Coloco o visor ali no Live View, que é fotografar não por esse pontinho, mas sim pela tela aqui embaixo, certo? Então você coloca aqui o Live View para fotografar e assim você vai ter a visão perfeita sem que esse pedestal, esse tripé te atrapalhe e você vai criar uma Beauty Light fantástica e você vai ver como a qualidade da foto vai aumentar bastante. Você já entendeu o que é a fotografia de retrato, onde você vai fazer o recorte, qual é o enquadramento, entendeu como a luz é importante para criar, ambientar a foto que você quer criar, a proposta da sua foto. Mas algo muito importante, que pode ser até uma maior dificuldade do que essa parte técnica, é a direção do modelo. Por que isso é complicado? Quando você está com a pessoa no corpo todo, né, ela está aparecendo o corpo dela inteiro, ela tem possibilidade de criação de poses com o corpo todo. Então ela vai mexer pernas, ela vai mexer braços, ela vai mexer olhares e tudo isso vai criar a sua direção fotográfica do modelo ali na hora da fotografia. Quando você está trabalhando com um retrato, você só tem uma área muito pequena aparecendo na foto. É o rosto da pessoa que está em evidência. Então você precisa trabalhar muito bem com o modelo, com a modelo ou com o seu cliente, expressões faciais. E para casar uma coisa com a outra, o fundo que você estiver utilizando, ele tem que falar com a expressão facial da pessoa. Como assim, Pedro, falar com a expressão? Sim, tem que casar. Se você vai usar um fundo alegre, com cores muito bonitas, chamativas, não faz sentido nenhum a pessoa estar com aquela cara de triste, mal acabada ali na foto, porque o fundo remete a uma alegria. Da mesma forma, se você vai usar um fundo um pouco mais fechado, aquele coisa dando uma impressão mais introspectiva na foto, a pessoa toda alegre, sorridente, com aquele sorriso maravilhoso no rosto. Tá vendo como não conversa o fundo proposto com a expressão facial da pessoa? Então você tem que tomar muito cuidado. Qual é a proposta da minha foto e como eu vou direcionar agora expressões faciais na pessoa que eu estou fotografando.
Isso é muito importante para a pessoa não sair com a famosa cara de paisagem, que é aquela coisa de não estou fazendo nada, não estou olhando para lugar nenhum. Então trabalhe com um sorriso, trabalhe com o olhar, olhando para um lado, olhando para a lente, olhando para a luz. Trabalhe um pouco com as mãos na altura do pescoço da pessoa. Cuidado sempre para não fazer isso aqui com a foto. Ó. Você me olhando no vídeo, você não consegue ver os meus dedos. Então, quando você vai fazer uma foto com a pessoa, com a mão assim no pescoço, traga ela um pouco para fora, para que na foto os dedos fiquem visíveis e não dê a impressão de que a pessoa não tem dedo ali. E é isso que aparece muito na foto. Se você vai trabalhar com a mão no rosto, nunca coloque mão acima da linha do maxilar inferior, tá? Olha, cultura aqui, tá vendo? Poderia falar queixo, mas falei algo mais bonito. Porque isso tampa o desenho do rosto da pessoa. Então, a mão, o dedo, seja lá o que a pessoa vai posicionar, sempre nessa área abaixo do maxilar inferior da pessoa, certo? Braços cruzados, né? Voltando ao exemplo que eu falei lá do advogado. Uma foto muito séria, muito pomposa, empresarial, é a famosa foto de braço cruzado. Normalmente, o que a pessoa fala? Se eu falar para você agora, cruza o braço para me escutar, garanto que você pegou e fez isso. Só que isso também vai esconder os seus dedos, os dedos da pessoa que está sendo fotografada. Então, sempre ao cruzar os braços, você vai fazer com que as mãos fiquem à mostra, não importa, tá? Se é braço esquerdo na frente, braço direito na frente, mas sempre ficar à mostra. E lembra sempre, a expressão facial tem que casar com todo o outro conjunto. E mais uma dica para você, para não ficar com aquela foto com cara de foto 3x4 ou de que a pessoa vai usar aquilo para tirar o passaporte dela, sempre trabalhe com deslocamento de ombro ali na sua foto com a modelo. Pode ser um ombro mais para cima e um mais para baixo, que vai dar essa ideia de movimento na foto, ou um ombro um pouco mais para frente do que o outro, que vai também dar a ideia de movimento. A pessoa, o olhar, não precisa mudar, ela vai estar olhando para a sua lente. O que vai girar é o ombro e o olhar continua ali para a sua lente. Seguindo essas dicas, garanto que você vai criar uma fotografia de retrato fantástica. E aí, falando da criação do cenário em si. Se você, onde quer que você faça suas fotos, tem uma parede branca, uma parede de concreto queimado, já é um fundo muito legal para você criar fotografias de retrato. Porém, imagina o seguinte, uma digital influencer vem atrás de você para criar uma foto nova para o perfil dela, postar nas redes sociais, criar um sorteio, uma divulgação que ela vai ter que fazer. E ela não quer fazer simplesmente com fundo branco, ela não quer fazer naquele concreto queimado que é todo cinza somente. Então você vai precisar inovar, criar coisas aí para esse fundo fotográfico ficar muito mais interessante, para chamar a atenção. Porque se você vai fazer uma foto corporativa, uma foto mais séria, de negócios mesmo ali, o fundo branco, o concreto queimado, um fundo preto vai ser muito ok, mas mesmo assim... Já pensou uma foto onde a pessoa ali, um advogado com um terno mais escuro, você colocar um fundo azul, um fundo cinza, ou ter opções diversas para oferecer de fundo para os seus clientes com cores, criar para essas campanhas publicitárias algo muito mais chamativo, usando e abusando de cores aí na sua fotografia de retrato? Então, como que você vai fazer isso? E eu vou te mostrar, para as fotos hoje, o que nós vamos utilizar. Por exemplo, cartolina. Isso mesmo, uma simples e básica folha de cartolina, tá? Aqui a gente pegou só um pedacinho para eu não ficar com um negócio gigante aqui tampando toda a visão de vocês aqui, mas a gente vai usar, por exemplo, uma cartolina amarela para criar um ambiente mais alegre, um ambiente mais gostoso ali de se ver. Também uma cartolina rosa, para criar uma outra possibilidade de fundo, ficar aquela coisinha mais meiga, né? Postar no Instagram aquela coisa mais bonitinha. E aí é onde eu te falo, você pode ter cores diversas de cartolina aí no seu espaço. E, Pedro, mas aonde eu vou pendurar? Que tipo de aparelhos eu preciso para... Cola na parede, só isso. Pega a fita crepe, que nem a gente vai pegar aqui, colocar a fita crepe enroladinha atrás para ficar dupla face, cola na parede e está pronto o seu fundo para fazer as suas fotos de retrato. Além disso, extrapolando um pouco a criatividade, que é o intuito dessa nossa série aqui, vamos fazer 2 tipos de fotos usando um bom e velho papel alumínio, tá? Então rouba aí na sua casa o papel alumínio e cria
Com ele todo liso, você vai ver o resultado. Com ele depois todo amassado, para criar um efeito de iluminação bem diferenciado ali, você vai ver como você consegue, com uma simples folha de papel alumínio, criar fotos bem criativas e bem bacanas para suas fotos aí. E também um pedaço, tá, de papelão, sim, uma caixa de papelão que a gente desmontou e vai usar ela como fundo. Isso vai te dar um fundo neutro, mas que não é mais o seu fundo branco, o seu bom e velho concreto queimado, que era lindo, mas já ficou ultrapassado, ninguém mais aguenta ver aquelas fotos, e você pode sim, com um simples papelão, criar um fundo neutro e deixar suas fotos muito mais bonitas. E além de utilizar a cartolina como fundo fotográfico, fica ligado que você vai ver o que a gente aprontou com essa cartolina para criar uma foto de retrato super criativa, que eu garanto que vale a pena você continuar e ver esse resultado que ficou simplesmente fantástico. Você não adianta pular lá para o fim, não. Pode ficar aí, espera que daqui a pouquinho vai chegar logo logo a parte prática e você vai conferir a foto incrível que a gente fez com a cartolina. E aí você pode estar me falando, Pedro, mas é fácil, né? Você deve estar usando aí uma câmera de última geração, uma lente maravilhosa, um equipamento fotográfico fantástico. E aí que eu te falo, nós estamos utilizando equipamentos de entrada para fazer as fotos. Não precisa ter um equipamento super caro, super sofisticado, de última geração, para você fazer fotos fantásticas. Então, eu vou utilizar aqui câmera, uma Canon T7, simples câmera de entrada, que você acha aí a maioria dos fotógrafos começando com ela, e para a lente nós vamos utilizar aqui a famosa cinquentinha 1.8. Essa lente é uma das lentes que te dá uma definição muito melhor para fotografia de retrato. Pedro, mas um dia eu pesquisei que a 85mm ela é melhor para retrato. Sim, ela é muito legal para retrato, mas aqui a gente está utilizando uma câmera de entrada que ela é cropada, que tem um sensor menor. Então, essa 50 ela vai ter quase os 80mm que uma câmera profissional, com um fotógrafo usando 80mm, vai ter o mesmo campo de visão. E agora chega da parte técnica, você já entendeu tudo, vamos lá fotografar. Bom, o primeiro objeto que a gente vai utilizar para fazer um retrato aqui da Mari vai ser o papelão do jeito que ele veio, tá? Então a gente não mexeu em nada nele, do jeito que a gente pegou a caixa, rasgamos ela, abrimos ela ali na lateral, colocamos ela aqui na parede simplesmente com fita crepe, né, aquela famosa voltinha para fazer uma fita dupla face com a fita crepe, e colocamos ele aqui na altura para sobrar um pouco. Como é retrato, eu não preciso que o fundo cubra o corpo dela completamente, porque retrato é sempre cintura para cima, ok? Então a gente não precisa que o fundo complete por toda a pessoa, tá? Sem iluminação nenhuma aqui, simplesmente com iluminação ambiente, vou fazer uma foto e depois a gente vai usar bocal, lâmpada comum, que você pode encontrar em qualquer loja de material de construção, para fazer uma iluminação um pouco diferenciada e criar um pouco mais de opções para a sua fotografia, tá? Então vou fazer a foto e você já vai acompanhar aí. Mas o que você sempre vai fazer para mim é sempre deixar o ombro um pouquinho deslocado, tá? O queixo exatamente assim e só olhar aqui dentro da lente. Isso, perfeito. Tá? Bom, e agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar simplesmente, como eu falei para você, um softbox que a gente tem aqui com uma lâmpada comum, tá? É uma lâmpada normal que você acha em qualquer casa de lâmpadas aí. E se você não tem um softbox, tá? A gente tem um episódio te mostrando como fazer um softbox caseiro. Lá a gente está utilizando flash dentro dele, mas você pode substituir o flash por um bocal e uma lâmpada comum, tá? Então eu vou posicionar a luz ali agora. Bom, a luz eu coloquei aqui, como eu falei, tá? É o softbox, uma lâmpada comum ali dentro. Eu coloquei ela como uma luz quase luz de Rembrandt, que é uma luz que fica a 45 graus da modelo e a 45 graus de inclinação de cima para baixo, certo? Isso cria uma luz muito suave, uma sombra suave, fica muito bonito para retratos. Vamos lá, Mari. Agora você vai novamente olhar para mim, tá? Isso, aquele, dá um passinho só para cá um pouquinho, aí para você ficar bem no meio do papelão, isso, linda.
Aí, perfeita. Isso. Bom, e agora a gente vai trocar, tá? Vamos colocar um outro fundo ali e fazer mais retratos para você acompanhar aí. Para o nosso segundo fundo aqui do retrato, a gente está usando essa cartolina, simplesmente uma cartolina comum, tá? Carol correu ali na papelaria para a gente, comprou uma cartolina. Primeiro a gente vai usar essa rosa, fazendo uma cor única, como se fosse um fundo liso para o retrato. Depois a gente vai colocar uma amarela na lateral dela para fazer uma coloração diferenciada ali na foto para o retrato. E depois ainda, fica ligado que a gente ainda vai usar essa cartolina para fazer um outro retrato muito, muito bacana, tá? Então, vou usar primeiro a luz natural, depois para você ver como a luz pode fazer uma total diferença aí na sua foto. Então, com a luz natural, vamos fazer aqui agora. Olha, pensa agora assim, campanha publicitária Renner, tá? Pode vir um pouquinho para cá. Isso, aí. Isso, estou fazendo publicidade para Renner. Agora, ao invés daquela luz que eu usei lateral, eu vou utilizar uma luz mais frontal, tá? Que vai fazer total diferença, que é a chamada Beauty Light, que eu vou colocar aqui agora, que realça bem os traços do rosto, tá? Vai chamar bastante atenção para o fundo, e essa mesma iluminação que chega nela é a iluminação que vai chegar até o fundo. Tampei um pouquinho a sua visão aqui, porque essa luz ela tem que ficar o mais frontal possível e vindo de cima para baixo na modelo, tá? Então, por ela estar próxima ao fundo, a mesma luz que vai chegar nela vai chegar no fundo também, tá? Então, da mesma forma, eu não preciso utilizar duas fontes de luz, nem uma para iluminar ela e outra o fundo, porque eu deixo ela bem próxima do fundo para utilizar apenas uma fonte de luz. Vamos lá, Mari, novamente. Pode olhar aqui na lente. Isso, gostei. Joga um pouquinho o rosto que nem você deitou. Isso, bem de leve. Perfeito, adorei. Isso. Linda. Aí, maravilhosa. Aí, então você vai ver como faz diferença o efeito da iluminação para quando você está fazendo fotografia de retrato. Além do fundo fazer parte do contexto, a iluminação é de extrema importância também para criar o ambiente que você quer no propósito daquela foto. E para você ver a versatilidade que dá para você criar, simplesmente botando a sua cabeça para funcionar e deixando a criatividade fluir na sua fotografia, a gente usou primeiro, então, aquele fundo rosa que está ali ainda, que você está vendo, e aí eu coloquei o amarelo aqui do lado. A gente vai fazer nesses dois fundos duas fotos completamente diferentes. Primeiro eu vou utilizar somente o amarelo e depois eu vou fazer uma junção dos dois fundos. Então a gente vai posicionar a Mari no meio dos dois fundos para dar aquela diferença, aquele contraste de cores ali no fundo. Então, duas cartolinas que você compra ali, R$1,50, R$3 os dois juntos, você consegue criar fotos incríveis e você vai ver aí o resultado. Vamos lá, Mário, isso. Linda. Vamos até trabalhar uma mão agora aqui no pescoço. Isso, assim, só puxa os dedos um pouquinho para cá, assim, ó. Isso. Aí, perfeita. Linda. Maravilhosa, só puxar a luz. E agora, usando ainda o fundo amarelo, tá? Com outro efeito de luz. Como o amarelo, né, ele puxa um pouco a felicidade, né, não é uma cor triste, é uma cor muito viva, a gente vai utilizar de novo a Beauty Light que vem de cima, porque ela vai dar essa impressão, esse aspecto de mais alegria, de mais felicidade na foto, tá? Vamos lá. Acho que não vai tampar aqui, mas acho que não. Isso aí, vamos lá. E pode fazer uma mãozinha assim, ó, bem delicada, isso, esse dedo aqui, você põe embaixo do seu queixo. Isso, perfeita. E esse, sim, e o sorriso, aí é linda. Bom, com o fundo rosa, a iluminação, eu vou deixar aqui do jeito que tá, eu vou utilizar agora os dois fundos. Então a gente vai posicionar a Mari bem no meio ali dos dois fundos para criar mesmo esse contraste. Um efeito publicitário, né? O Instagram hoje está aí muita coisa colorida para chamar a atenção. Então se você quer chamar a atenção dos seus possíveis clientes, você tem que criar coisas chamativas. Então é por isso que a gente vai utilizar. E primeiro, como a iluminação já está aqui, vou utilizar a iluminação do jeito que ela está para fazer a foto. Depois vou fazer sem para você ver a diferença entre as duas, tá bom? Mari, pode vir um pouco para o lado. Isso. Aí, perfeita.
perfeita. Ah, nem mais nem menos, porque tá simétrico. Isso, pode olhar aqui pra mim, Mari. Aham, sim, porque tá bem, agora é aquela coisa bem despojada, bem criativa, entendeu? Isso aí, linda. Aí, isso aí, perfeito. Tá parecendo um comercial da Elseve, exatamente. Isso. Ah, perfeito. Agora eu vou tirar a luz. Essas são as fotos, então, com a iluminação. Agora eu vou remover a iluminação, utilizar a iluminação ambiente aqui apenas para fazer a foto, para você ver a diferença. Sua bola aqui, ó, pode segurar nela, tá? Isso, uma mão um pouquinho mais para cima ou mais para baixo, tá? De leve. Isso, e joga o ombro para a foto. Perfeita. Maravilhosa, aquele sorrisinho lindo. Mas aqui tá melhor assim. Aí, linda. Linda, maravilhosa. Nosso próximo fundo agora, caríssimo, é folha de papel alumínio, tá? Então pegamos aí um rolo de papel alumínio. Primeiro eu vou deixar ele liso assim, para fazer um efeito bem metálico mesmo aqui no fundo da foto. E depois, para ele dar um brilho diferente na foto, a gente vai amassar ele, tá? E você vai ver que ele vai dar um brilho completamente diferente para a foto, certo? Então primeiro com ele liso e depois com ele amassado. Dá uma olhada no resultado aí. Vamos lá, modelo. Sim, isso. Isso aí pode ser mais séria. Tá dando um ar meio robótico na foto. Maravilhosa. E agora a gente vai amassar o papel alumínio. Espera aí que você já vai ver como vai ficar bacana o resultado com ele amassado. Olha só, você vê como já dá outro aspecto aqui, no vídeo mesmo você já consegue ver, e isso cria aquela sensação de iluminação no fundo da foto, né? O famoso bokeh. Bokeh é quando você tem aquelas luzinhas que você fica embaçada ali no fundo que você não consegue definir elas, tá? Para criar um pouco mais esse efeito, eu vou deixar ela um pouquinho mais distante, tá? E deixar a lente, como eu já falei para você, né? Estou usando uma 1.8, uma 50mm. Vou deixar ela bem aberta para criar esse desfoque de fundo, tá? Mari, pode vir um pouquinho para frente só, um pouquinho só. Isso aí, que é para deixar em desfoque lá o fundo. Vou deixar ela aqui 1.8. Isso, perfeita. Pode dar um sorriso. Aí, segura no lugar. Traz o olhar para mim, com o rosto um pouquinho virado assim. Isso, perfeito. Segura. Perfeita, maravilhosa. Então você vai ver aí como você consegue criar um efeito de iluminação atrás da modelo para fazer um retrato fantástico, usando simplesmente o papel alumínio primeiro liso e agora ele todo amassado com um outro efeito completamente diferente para a sua fotografia. Sabe a cartolina que nós utilizamos para fazer as fotos aqui da Mari? Primeiro com fundo rosa, depois com fundo amarelo, mesclamos os fundos com as duas cores ali. Vamos criar um efeito agora fantástico com a cartolina, reutilizando ela, que vai ficar uma foto super criativa, super bonita, que dá para você também inventar de várias formas aí, com diversos outros tipos de material que você tem à sua disposição aí. Então com aquela cartolina a gente vai fazer cortes nela, de forma que o rosto da Mari caiba dentro, para que dê a impressão de que ela está de fora, né, ali atrás da cartolina, rasgando ela e o rosto dela saindo para fazer a foto, certo? Então a gente vai fazer alguns cortes, vai dobrar a cartolina para dar essa impressão de estar sendo rasgada, para fazer a foto com o rosto da Mari ali dentro e as mãos dela que já vão segurar a cartolina, como se ela estivesse saindo de dentro da cartolina. Bom, agora eu vou fazer uns cortes aqui aleatórios, aí vai no formato que você quiser para a sua imagem que você queira criar aqui. Você sempre tem que prestar atenção para o rosto da modelo, tá? Então o rosto dela tem que caber ali dentro daquela região que você fizer o recorte, mas você vai ver, são cortes bem aleatórios para abrir o meio dela e dobrar depois, criando o efeito de rasgando a cartolina, tá?
Agora, com a ajuda do nosso querido Danton, né, obviamente sempre por aqui, nosso queridíssimo, vamos fazer a foto aqui. Mário, pode segurar com a mão aqui em cima, que é ali embaixo. Isso, perfeito, seu rosto aí, maravilhosa. Vamos colocar uma luzinha a mais. Isso mesmo. Pode deixar assim para trás, é melhor. Isso, para o seu rosto vir para a foto. Isso, perfeito. Tá um pouquinho. Aí, isso. Isso aí é só não tem problema, Danton. Ali não tem muito problema, não. Porque eu tô pegando só essa região aqui, entendeu? Bem no meio do rosto dela. Isso, a cara é essa mesmo, Mari. Muito bom. Isso. E agora vamos para o amarelo. Então, enquanto o Danton tá pegando ali o papel amarelo, vocês vão ver que nesse papel rosa, a hora que eu tava cortando ali, que você viu aí como eu fiz o corte, ele ficou um pouco aberto demais ali, a gente viu. Então a gente pegou a cartolina amarela, que estava aqui também, e fez um buraco um pouco menor, da mesma forma, tá? Não teve diferença alguma do amarelo para o rosa, mas a gente fez um pouquinho menor para o rosto dela ficar um pouco mais enquadrado ali no meio e fazer a foto também. Isso, perfeito. Aí. Perfeito. Bom, e aí você vê, com a mesma cartolina que a gente utilizou para fazer os fundos, criamos duas opções, um com cada cor, mais a terceira opção, mesclando as duas cores como fundo, e agora tivemos mais duas opções um pouco mais criativas, fazendo essa abertura no meio e fazendo essa foto como se ela estivesse saindo de dentro da cartolina. Então, usando a criatividade, você vê que com o mesmo material, a gente consegue criar várias opções de fotografia. Gostou dessas fotos com equipamentos simples, com fundos aí super acessíveis, barato, que você pode ter até na sua casa e não vai gastar absolutamente nada para criar fotos incríveis, utilizando aí coisas que às vezes você ia jogar fora, papel de reciclagem, reutiliza, cria as suas fotos, joga a sua criatividade, libera o seu pensamento criativo para fazer sempre fotos que vão chamar mais atenção, vão trazer mais clientes, vão te destacar o seu trabalho no meio fotográfico. Pensou em alguma coisa aí durante que você estava assistindo o vídeo, em algum objeto, em algum tipo de material que você pode usar aí na sua fotografia? Coloca aqui no comentário, deixa aqui pra gente, compartilha a sua ideia aí. Você viu papel alumínio, mas na hora você já pensou em misturar com alguma coisa? Coloca aqui no comentário pra gente também ver. Se tiver alguma dúvida que ficou durante as explicações aqui do vídeo, põe aqui no comentário, eu mesmo vou entrar lá, vou responder todas as suas dúvidas, sem problema algum, sendo relacionado com o tema de hoje, sendo relacionado com outra coisa que veio na sua mente ali, pode deixar sua dúvida aí que eu vou entrar lá e responder. E mais uma coisa, coloque em prática, pega aí papel alumínio na sua casa, um pedaço de papelão, uma cartolina que você tenha, cria da maneira como eu te mostrei aqui hoje e posta nas suas redes sociais e não esquece de marcar o @fstopfotografia para que a gente possa ir lá, ver o resultado do que você aplicou aprendendo aqui, comentar, interagir com você lá, repostar aquela sua foto também, que a gente adora ver isso, você usar todo o conhecimento que a gente traz para você na prática, usando no seu dia a dia, criando e desenvolvendo a sua fotografia. Ok? Então, ficamos por aqui nesse episódio e nos vemos no próximo do Descomplicando a Fotografia.